Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nesta segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022, para fornecer mais um fluxo de atualizações e notícias mais recentes que posso encontrar sobre o Global Currency Reset e a reavaliação de moedas estrangeiras e exóticas. Todos os irmãos que gostam das notícias, que estão vendo o meu canal, dando essa maravilhosa visibilidade, eu agradeço. É um prazer, muito mais do que isso, uma grande honra tê-los aqui. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E no intermédio dessas informações, meus amigos, o que eu posso colher desses provedores, com muita esperança para que esses processos se concluam por essa semana, é o seguinte. Continuamos com as mesmas informações dos contatos na equipe QFS, que essa semana será enorme. Também estou ouvindo de pessoas vinculadas às equipes de construção. Eles parecem estar pensando que o período de lançamento ocorrerá esta semana, em curto prazo. Resta saber se isso se tornará realidade. Muitos destes grupos estão me dizendo que são as informações mais atuais destas equipes e que os próximos dias dessa semana serão enormes. Charlie Ward também está fazendo várias comunicações sobre o sinal verde. Ouvimos as mesmas informações de toda a inteligência militar e dos contatos do Quantum Financial System, que parece que de forma oficial foi dado o start. Estamos prestes a ver todos os tipos de loucura começarem. Estou em um campo muito sigiloso de informação e espero que todas sejam precisas. Todos nós nos consideramos prontos para este momento. Muitos especialistas da... Bom, gente, só fazendo um breve adendo, muitos especialistas em títulos soberanos, reivindicações dos Estados Unidos, obrigações, CMKX, CMKM, essas ações de Wall Street, da Bolsa, né, são trilionárias também, ocorrem multas diárias pelo não pagamento. Essas notícias já estão chegando também a esses detentores estão animados com essa possível reviravolta do sistema financeiro para os próximos dias, e contatos na CMKX, obrigacionistas, né, o Charlie Ward, dignatário, senhor Charlie Ward, Simon Parkes, eles estão fazendo o possível para obter todos os relatórios. Todas as execuções de teste de moeda estão concluídas e são lideradas pelo HSBC, que é o Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Os Estados Unidos da América estão em alerta máximo para o processo de resgate. Vai começar, que é o que são as informações que estão movimentando muitos grupos, muitas pessoas, né? Eu estou sendo um mero transmissor desses assuntos, né, meus amigos? Chega fim de ano, a gente sabe que tem uma posição e uma pressão tremenda para que se concluam esses objetivos, então é isso que eu estou vendo e estou transmitindo com muita esperança, né, irmãos? O Pentágono e os militares estão empurrando tudo para fora. Muito dinheiro será disponibilizado para o qual a moeda lastreada em ouro será atrelada à propagação de técnicas. Há muito tempo não fico tão empolgado à frente do RV. Estou quase muito tonto com o desenvolvimento que estamos assistindo. Isso foi dito pelo Mark, né, gente? Agora há uma pressão enorme para fazer as coisas nesta semana. Seu objetivo é fazer as coisas nas próximas 2 semanas, a começar a partir de agora. Foi muito legal ouvir todas essas informações sobre todas essas pessoas
que estão empolgadas e envolvidas neste processo. Segundo informações da equipe de segurança e defesa do GCR-QFS, foi dada a ordem para que os BRICS anunciem que mais países estão prontos para abolir o dólar e também são revoluções técnicas. O equilíbrio do poder econômico mudou drasticamente em todo o mundo nas últimas 2 décadas. Os principais contribuintes para isso foram a emergência da China e, em menor escala, dos países do BRICS. Os BRICS incluem não apenas a superpotência do leste asiático, mas também outros 4 principais países em desenvolvimento: Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, e, como este grupo se tornou padronizado e formalizado, se tornou parte de um sistema maior. Eles até criaram instituições conjuntas e realizam reuniões de cúpula regularmente. Agora, muitos analistas estão preocupados com o fato de que, à medida que esse grupo cresce no poder, há potencial para que versões autoritárias de capitalismo de Estado se tornem a norma. E recentemente foi anunciado que mais e mais países estão prontos para abandonar o dólar americano. Observamos que Putin fez um importante anúncio em uma das cúpulas do BRICS neste ano. Ele disse que a Rússia e a China e outros países do BRICS lançariam em breve uma nova moeda da reserva global composta por uma cesta de moeda dos BRICS. Tal moeda de reserva representaria um sério desafio para o dólar dos Estados Unidos da América. Está programado para ser anunciado e se transformará a declaração pública em lei no mundo. Não demorará muito para que o padrão ouro seja anunciado. Em seguida, o privado RV Global Currency Reset para financiar todos os trabalhadores humanitários e reequilibrar o mundo com reavaliações de moeda. Esta é a fase final. Bom, meus amigos, sendo bastante incisivo, né, essas informações bem boas, eu acredito que estamos nessa fase final. Não sei quanto tempo vai durar, espero que não muito, espero que só essa semana, mas tal momento histórico precisa ser observado, né, com lentes de aumento todos os dias, é isso que eu faço e trago nessa comunidade maravilhosa. Muito obrigado pelas novas inscrições, sempre pelos irmãos que estão vendo o meu conteúdo, que Deus os abençoe e multiplique, né, toda a luz que já os rodeia. Bom, meus amigos, segundo algumas novas informações sobre o Comitê de Basileia, né, que faz muito parte de toda a impulsão do GCR-RV para nós, as regras finais do Banco Basileia III para criptoativos dão uma chance à custódia. O Comitê de Supervisão Bancária de Basileia publicou a versão final das regras para criptoativos a serem implementados até 1º de janeiro. As regras cobrem os requisitos de capital para exposições de risco relacionadas a títulos digitais, stablecoins e criptomoedas e seguem 2 rodadas de consultas. A segunda versão das regras foi muito mais rigorosa do que a primeira e recebeu forte resistência do setor bancário. As regras mais recentes ainda são rígidas, mas foram relaxadas nas principais áreas de títulos. A ponderação de risco de 1.250% para exposições de criptomoedas sem cobertura permanece, o que significa que o dólar de capital deve ser reservado para cada dólar de exposição. A ponderação de alto risco não se aplica aos ativos custodiados. Se isso tivesse permanecido, teria impedido os bancos de fornecer custódia criptográfica em grande escala. Anteriormente, Basileia propôs um acréscimo de risco de infraestrutura de 2,5% para títulos digitais e stablecoins. Isso foi dispensado por padrão. No entanto, pode ser um imposto a um banco se houver um risco de infraestrutura percebido. As exposições à criptomoeda ainda estão limitadas a 1% do capital Tier 1, com novos relaxamentos significativos para cobertura. O 1% pode ser ultrapassado, mas não deve passar de 2%. Os testes para avaliar stablecoins de baixo risco mudaram. Agora é uma combinação de risco de resgate e a supervisão regulatória, mas vai evoluir.
O padrão do Comitê sobre Criptoativos é mais um exemplo de nosso compromisso, disposição e capacidade de agir de maneira coordenada globalmente para migrar os riscos emergentes à estabilidade financeira. É importante continuar monitorando os desenvolvimentos relacionados aos bancos nos mercados de criptoativos. Continuamos prontos para agir mais, se necessário. Segundo a evolução da criptografia Basileia III, o Comitê atualmente não está tratando o conjunto de regras como estático e planeja evoluir nestas áreas digitais. Eles têm as reservas sobre os riscos de títulos e stablecoins em blockchain sem permissão e quer avaliar quais ajustes nas condições de classificação seriam necessários. Stablecoins não são elegíveis para ser tratadas como garantia para cálculos de capital Basileia III. Por isso, precisamos evoluir. E também monitorará potencialmente limites de cobertura de 1 e 2% distribuídos em criptomoedas. Bom, meus amigos, muita dessa liquidez nova no mercado virá de forma digital para todas as pessoas. O Comitê de Basileia está preocupado com isso, ele que desenvolve padrões de regulamentação do sistema financeiro também, e atualmente também passou por grandes reformulações. Né? Os White Hats tomaram, né, todo o comitê e agora fazem essas exigências ao mundo para que haja um padrão da ISO, para que haja um padrão das criptomoedas, um padrão ouro, né, principalmente, e tudo isso possa ser, e principalmente, né, tudo isso visando o pagamento de todos os bônus, títulos, laços, obrigações históricas, recentes e todas as outras, né, meus amigos, que estão para reivindicação no nível 3, 4A e B, que é um dinheiro que será proporcionado fora do sistema financeiro, né, dentro de um novo sistema financeiro atualmente, né, fora do atual sistema financeiro, porque ele não comporta, né, foi desenvolvido para não mexer com esse tipo de quantias, né, justamente para favorecer as elites e não a classe do mundo todo, né, e vimos o quão grande foi, né, essa bagunça que vem sendo até hoje, que precisa ser consertada. Bom, meus amigos, como dizia, este comitê, né, está empurrando todos esses padrões, fazendo isso virar, norma, né, para todos os bancos, instituições, tesourarias, redemption centers, no mundo todo, né, e também colocando isso em prática, né, meus amigos, facilitarão para as criptomoedas, né, regulamentadas por blockchain, certamente desenvolvidas dentro do sistema de tecnologia de razão distribuída corretamente, que é o QFS, elas poderão trazer a essas pessoas, né, a capacidade de transformação destes certificados digitais lastreados em ouro, distribuídos na quantia de 1, 2% aí nessa metódica etapa inicial de transição, redistribuindo as pessoas. Todos esses padrões conseguem fazer, né, esse certificado, ele ter uma rápida transformação, uma moeda soberana, como o dólar, né, que será o novo dólar, o United States Note, como o real, como, né, e na Europa, né, segundo essa reestruturação, acreditamos que os países terão de volta suas moedas soberanas, né? Então vai ser fácil para o alemão transformar isso também num marco, né? Para o francês transformar aquilo num franco. E para você, um brasileiro que é detentor de certificado digital que vai para os Estados Unidos, transformar aquilo em dólar, né? É sobre esses padrões que parte dessa comunicação eu trouxe para vocês também, né? E seguindo aqui, meus amigos, eu tenho aqui mais uma postagem, né? Para quem não sabe muito do que se trata esse assunto. Este assunto, GCR e RV, é um diferente do outro. O GCR, que é o Global Currency Reset, tem dois fatores separados. O primeiro fator são que os países BRICS forçaram um conglomerado de países a restaurar o valor de sua moeda por meio do sistema CIPS, Sistema de Pagamento Interbancário Transfronteiriço, para que tudo esteja em paridade e o valor será sentido no comércio internacional. A redefinição
que é a reavaliação, significa negociar esses valores e estabilizar essas moedas, e não estarem sujeitas à manipulação de governos ou corporações. O sistema quântico, que é FS, é o sistema que foi desenvolvido para criar uma fórmula matemática em superinteligência artificial, como eu já falei isso com vocês, né, meus amigos? Para quem não acredita em inteligência artificial, procure aí os algoritmos Aladdin, os algoritmos da Google e uma porrada de outros algoritmos que já estão rodando aí no mercado financeiro, né, amigos? E hoje em dia já tem muitos robôs de inteligência artificial que ajudam as pessoas a ganhar dinheiro. Não ajuda nada, né? A gente sabe que é tudo mentira, né? Mas enfim, né? Esse sistema, né, chega a um valor para cada país, e este novo sistema financeiro digital, que é FS, tem base como o ouro, é um fator de nivelamento que protege as diversidades dentro de cada país em comparação com o outro. Ao trocarmos nossas antigas moedas fiat pelas novas moedas lastreadas em ouro, estamos, na verdade, trocando o antigo sistema financeiro de escravidão por dívida das elites por um novo sistema financeiro que é FS lastreado em ouro. O Banco Central de cada país, é muito importante, gente, é uma coisa que eu comento com vocês, né? Voltará a fazer parte de seu departamento do Tesouro e não pertencerá a entidades privadas e externas, como o sistema do Banco Central, do Federal Reserve nos Estados Unidos. No Brasil, os bancos também tentam se infiltrar, né? Mas aqui a gente tem por incrível que pareça, um sistema mais rigoroso do que eles, né? E que funcionam para sua própria ganância e agenda. O antigo sistema está morto. O ouro, este movimento, criar este novo dinheiro digital, Quantum Financial System, é um suporte para todas as moedas do mundo. Há muito ouro e ativos para apoiar essas moedas e, na verdade, mais do que suficiente para criar um novo sistema monetário que é FS para o mundo inteiro e inundá-lo com dinheiro digital lastreado em ativos. Bom, meus amigos, são as informações que eu tenho para essa tarde, com muita esperança de que essas coisas se concluam, né? E dizendo para vocês mais ou menos, sempre deixando um pouco claro qual é a minha crença, o que eu acredito que eu trago nesse canal. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz. É o infinito! E além! E sempre além, meus amigos. Na disposição, eu volto mais tarde com novidades. Todos que quiserem voltar são sempre muito bem-vindos. É um prazer, mais do que isso, uma grande honra. Tchau, tchau, meus amigos. Continuem tendo uma excelente semana e uma excelente segunda-feira.